Eu costumo pedir a atenção dos amigos para as voltas que a política dá. Veja a situação aqui do ministro Gilmar Mendes, que foi um grande verdugo do Lula e que praticamente inaugurou aquela política da canetada, ao impedir a posse do então ex-presidente como ministro da Casa Civil da Dilma, e que a partir dali não houve mais condições para a Dilma de governar o país. E o Gilmar, então, era exaltado pela grande mídia como grande jurista nacional. E hoje aqui ele se transformou no principal arauto da causa da absolvição do Lula. Vejamos também a situação aí do Edson Fachin, que hoje quis dar um recuo, né, ao impedir que o Supremo Tribunal Federal decretasse a suspeição do juiz Sérgio Moro, que, aliás, ele acabou se descobrindo, né, acabou se revelando aquela sua manobra para, através da liberação do Lula para concorrer à presidência da República, anulando todos aqueles processos, inclusive do recebimento da denúncia. O Fachin, na verdade, era proteger o Moro. Só que a política também dá outra volta, não é? E com esse discurso aqui memorável, digamos até histórico, do nosso Gilmar Mendes, acabou mudando todo o curso da história. Inclusive a própria apreciação mediática, principalmente desses grandes canais de televisão, como a gente viu ao longo do dia de hoje. Então a gente vai examinar aqui essa situação em que ficou aparentemente no empate, né? Houve 2 votos a favor do Moro e 2 votos contra o Moro. E aí a ministra Carmen Lúcia e o ministro Nunes, que pediu vistas do processo e com aquilo suspendendo a sessão até quando o ministro Nunes, vá fazer aquele seu voto, não é? E justificar aquele pedido de vista, que seria um exame mais acurado dos processos. Qual país democrático aceitaria como ministro da Justiça o ex-juiz que afastou o principal adversário do presidente eleito na disputa eleitoral? Em qual nação governada sob o mando de uma Constituição isso seria compatível? Em que localidade o princípio da separação dos poderes admitiria tal enredo? No seu longo voto, o ministro Gilmar Mendes, que praticamente concentrou para si todas as atenções nacionais, porque aquela sessão, não é, estava sendo transmitida ao vivo pelas principais cadeias de televisão, sobretudo aquelas TVs a cabo. E só para lembrar, o Lula vai dar a sua entrevista amanhã às 10 horas da manhã. Não sei se ele vai merecer essa cobertura toda, mas ele já tem garantido, pelo menos, as redes sociais e as TVs internacionais. Por exemplo, a Telesul já disse que vai reproduzir a entrevista tanto em espanhol quanto em inglês. O mesmo acontecendo com a TVT, a TV dos Trabalhadores, e aqui a nossa TV comunitária, né, a TV Com DF, que vai transmitir também toda a entrevista do ex-presidente. Mas vamos aqui ao voto que eu considero ímpar do nosso ministro Gilmar Mendes. Ele primeiro fez questão de assinalar para a importância da reforma do sistema jurídico e, sobretudo, criminal brasileiro, que foi seriamente afetado com essa Operação Lava Jato, que, aliás, ocorreu não só no Brasil,
mas foi também na Argentina, no Equador, na Colômbia e em vários países, para evitar justamente, não é, que líderes populares ou saíssem ou fossem derrubados do poder, ou que fossem, não é, ou que ascendessem ao poder através do voto universal. Esse é o sistema lawfare, ao qual vem combatendo a Cristina Kirchner, a ex-presidenta e atual vice-presidente da República da nossa nação amiga e vizinha. Relevantíssimo o combate à corrupção, mas ele há de ser feito nos moldes e dentro dos ditames legais. Não se combate crime cometendo crime. É preciso que o sistema acusatório seja integralmente preservado. E eu sei que a partir da revelação desses fatos, independentemente da nossa decisão, nós vamos ter que fazer uma profunda reforma da justiça criminal, desses modelos de investigação e do papel do próprio Ministério Público. Porque ou fazemos isto, ou instalamos um sistema totalitário. O Gilmar Mendes foi muito duro no seu voto e exigiu até que o juiz Sérgio Moro, ao ser declarado culpado, ou seja, parcial no seu julgamento, ao levar o presidente da República, ex-presidente, para a prisão durante 580 dias. E ainda depois disso assumir como prêmio, não é, o Ministério da Justiça do governo que então se instalava depois da retirada do Lula da corrida eleitoral de 2018 e o candidato vencedor, Jair Bolsonaro, o nomeou ministro da Justiça. Depois brigaram, né, o Bolsonaro não aguentou o Moro, né, que queria tomar praticamente todo o governo, trazer para si, inclusive, aquele COAF, a Polícia Federal e todo o esquema de segurança do país. Nesse particular, o Moro acabou perdendo e foi demitido do Ministério da Justiça. Isso são apenas fatos históricos para que a gente entenda bem o personagem, né, que representa para o Brasil o que foi o juiz Sérgio Moro. Todos esses fatos e circunstâncias analisados me levam a indagar. Qual país democrático aceitaria como ministro da Justiça o ex-juiz que afastou o principal adversário do presidente eleito na disputa eleitoral? Em qual nação governada sob o mando de uma Constituição isso seria compatível? Em que localidade o princípio da separação dos poderes admitiria tal enredo? Senhores ministros, peço desculpas pelo cansaço, mas eu fiz um esforço para reduzir este voto e digo o seguinte: o exame conglobante de tudo que foi até aqui narrado estreita a inevitável compreensão de que houve de fato a violação do dever de imparcialidade do magistrado. Esse é o voto dele, que houve de fato a violação do direito de parcialidade por parte do Moro. No artigo 101 do Código de Processo Penal, julgada a procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal. Então ele diz que ficarão nulos os atos do processo principal, que o Fachin ontem se antecipou, não é, num gesto lá, naquela canetada, querendo justamente já salvar a pele do Lula, para depois ir concomitantemente salvar, livrar a cara do Moro. Pagando o juiz as custas no caso de erro inexcusável. Rejeitada, evidenciando-se a malícia do expiente, a este será imposta a multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Antes de concluir... Mais uma multa de R$200 mil, pelo que eu entendi aí contra o Moro. Eu preciso relembrar alguns fatos e encerro. A polaridade que se percebe na sociedade brasileira atual precisa ser ponderada com seriedade. Em meu voto não há qualquer polaridade ou predisposição a um ou ao outro partido, a um ou a outro réu. E as minhas posições na turma e no plenário reforçam a não mais
poder essa convicção. Não tenho políticos de predileção. Agora, acho que não se pode permitir fazer política por meio da persecução criminal. Isto não é admissível. É o que se estava fazendo. Há um diálogo que acho que já citei num outro caso recente, em que Dallagnol monta um ministério e faz até uma ironia com o atual presidente da República, dizendo que ele seria, ministro Cássio, o ministro dos Direitos Humanos. A polaridade que se percebe na sociedade, portanto, precisa ser ponderada com seriedade. Fui eu quem, desde os primórdios, criticou e apontou fortemente as falhas e incongruências do Partido dos Trabalhadores. Durante o julgamento do caso Mensalão, adotei postura repressiva para condenar aqueles contra quem havia provas além da dúvida razoável, com penas proporcionais e individualizadas. Então... aí ele toca na questão do Mensalão, né, que foi quando começou tudo. E ali, na época mesmo do governo, no final do mandato, o primeiro mandato do Lula, aquilo era uma jogada daquelas sensacionais para evitar que o Lula fosse eleito. Mas o Lula, muito vivo, né, percebeu o golpe que estava sendo arquitetado por ele pela grande mídia. Claro, os ministros do Supremo e grande parte do Congresso. O Lula se recorreu aos industriais de São Paulo, segundo dizem, e manteve aquela sua posição, não é, de homem elegante, de dizer que não havia crise política no Brasil, que aquela crise econômica de 2008 era uma marolinha, e com isso foi ganhando a simpatia e, sobretudo, o apoio da população brasileira, a ponto de chegar, não é, no final de seu governo com quase 80% de aprovação. Então a gente vê que o nosso Gilmar Mendes fala tanto dessa tal lawfare, né, essa perseguição através da justiça, dessa combinação das campanhas jurídicas com as campanhas midiáticas, só que isso continua aqui no Brasil, principalmente, não é, por parte da grande mídia, que continua a perseguir aqueles líderes populares, através dessa falsa narrativa de que o Brasil precisa combater a corrupção. Claro, precisa sim combater a corrupção, mas antes de combater a corrupção, tem que resolver problemas, primeiro da pandemia, né, da situação dessa população aí marginalizada, que aumentou assustadoramente com a incidência do vírus, que hoje, por sinal, completou, não é, o seu grande recorde. Eu vi aqui, parece que 1972 mortes no dia de hoje. Enquanto lá nos Estados Unidos eles conseguiram de alguma maneira diminuir a curva, não é? A curva agora está descendente, está, segundo eu vi na CNN há pouco, está em 792 mortes, ou seja, o Brasil realmente se tornou o epicentro dessa pandemia. E o que falar dos outros problemas também, da educação nacional completamente abandonada, né, pelo atual governo. Não há mais prioridade para a educação, não há prioridade para a saúde, não há prioridade para o transporte. Principalmente aí dessa situação das estradas no Brasil. E olha que o presidente da República atual, o Bolsonaro, tem o apoio dos caminhoneiros. Mas por que ele não manda consertar essas estradas no Brasil, ou pelo menos dar uma volta, dar um recuo nessa política rodoviária e parte para soluções mais adequadas? Mas aí é muita areia para o caminhão do Bolsonaro.